Olá, turma. Hoje a gente vai ter aula de resistência dos materiais avançada, seção 2.2, e a gente vai falar sobre flexão composta. Bom, a flexão composta, ela ocorre quando a gente tem um esforço de momento fletor mais um esforço de força normal. Quando é que isso ocorre? Por exemplo, aqui quando a gente tem uma força aplicada aqui, ela vai causar flexão nessa viga, certo? Essa força P aqui. Mas a gente vai ter mais uma força aqui na extremidade da viga, fazendo uma força normal sobre ela. Ou seja, nesse caso aqui, essa força normal está saindo da viga. Então, ela está tracionando a viga. A força P está flexionando e a força normal está tracionando a viga. Se fosse para dentro, ela estaria comprimindo, mas nesse caso aqui a gente está estudando ela tracionando. Bom, quando a gente analisa o diagrama de tensão de uma viga, certo? Flexionada, o que ocorre com ela? Há fibras que vão ser comprimidas, nesse caso aqui as fibras superiores estão se juntando, e há fibras que vão ser tracionadas, no caso aqui as fibras inferiores estão sendo estiradas, certo? Então, estão sendo esticadas. Bom, o diagrama de uma viga flexionada, ela tem essa característica aqui. Uma região vai estar comprimida e a outra região vai estar tracionada, certo? Enquanto que uma viga que só está sofrendo uma força normal, ela vai ser ou comprimida ou tracionada. Nesse caso aqui, a gente tem que essa viga vai estar sendo tracionada por essa força. Ou seja, o diagrama de tensão dela fica bem assim. Como são essas duas forças são aplicadas juntas, então o que a gente vai ter aqui? A soma dessas tensões. E o que ocorre com a soma dessas tensões? Somando essa tensão mais essa, a gente vai ter um diagrama parecido com esse aqui. Que o que vai ocorrer com elas? A gente vai ter uma diminuição da área comprimida, porque a gente vai ter mais esforços de tração e um aumento da área tracionada, certo? Bom, com isso aqui a gente entende o que é uma flexão composta, ou seja, ela vai ter tanto momento fletor quanto uma força normal aplicada sobre ela. Agora a gente vai ver o que é uma flexão composta normal. Quando a gente tem uma flexão composta normal, a gente também vai ter momento fletor mais a força normal, certo? Só que a gente vai analisar em dois eixos, tanto no eixo Y quanto no eixo Z. Vamos analisar primeiro onde estão esses eixos, né? Para a gente entender um pouco mais sobre o eixo XY e o eixo XZ. Aqui a gente tem um diagrama, certo? De uma viga que ela está sofrendo uma força para dentro aqui, ó, de compressão, num valor de 40 kN, certo? Aqui, ao longo dessa viga, ela tem comprimento X, ou seja, no sentido longitudinal, ela vai ter comprimento X, ou seja, aqui a gente vai ter X. Na transversal, a gente vai ter uma seção que vai ser o plano YZ. Então, a gente tem aqui no eixo Z, horizontal, né? E no eixo Y, vertical. Essa força que está sendo aplicada aqui, o que está ocorrendo com ela? Ela não está centrada, certo? No centro geométrico da viga. Ela está afastada desse centro, com um deslocamento de 7 no eixo Z e um deslocamento de 20 no eixo Y, certo? Sendo que essa viga aqui, ó, ela tem 20 de largura, né? 20 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Bom, vamos analisar o que ocorre com essa viga. Essa viga aí, ela vai sofrer tanto tensão normal quanto tensão de flexão. Só que aqui nesse caso ela vai ter tanto a flexão no eixo Y, né? Quanto no eixo Z, certo? Por quê? Porque essa força aqui que a gente analisou, ela está deslocada do eixo. Então, a gente vai ter uma força que vai ser a força normal
mais a força atuante devido ao momento fletor em Z, certo? Isso aqui vai ser uma tensão. E a segunda tensão em X também vai ser a força normal mais o momento fletor aplicada ao eixo Y. Sendo que o momento fletor em Z, ele é dado pela força aplicada na seção transversal, ou seja, 40 kN, vezes a distância que ela tem do centro no eixo Y. Nesse caso aqui, o momento fletor seria 40 kN vezes a distância em Y, que seria de 20 unidades, certo? No eixo Y, né, o momento fletor em Y, seria o que? A força de 40 kN também, só que a distância em Z, ou seja, a distância de 7 centímetros. Mas no caso aqui, o que vai ocorrer? A gente vai utilizar o sistema internacional. Então, em vez de utilizar essas medidas aqui, que estão em centímetros, a gente vai utilizar as medidas em metros, vai transformar tudo para metros e vai calcular. Bom, a primeira etapa para a gente resolver esse problema é calcular as propriedades geométricas da seção, certo? A gente calcula a área, que vai ser a base, vezes a altura, que é 0,2, vezes 0,6, que dá 0,12 metros cúbicos, certo? E, no nosso caso aqui, o momento de inércia em Z. O momento de inércia em Z é dado pela base vezes a altura ao cubo divididos por 12. Em Z, a base é de 0,2, certo? Ou seja, a base seria essa parte aqui, certo? No eixo Z. A gente está analisando essa base aqui que tem comprimento 20. Para transformar para metros vai ficar 0,2, certo? Vezes 0,6, que é a altura, né, elevado ao cubo, dividido por 12, que dá 0,036 metros a quarta. Bom, no eixo Y, o momento de inércia, o que a gente vai fazer? Só inverter esses dois aqui. Em vez de a gente analisar a base assim, né? Em vez de analisar a base assim, a gente vai analisar ela dessa forma aqui. Ou seja, a base dela vai ter agora 60 centímetros. Bom, então a base 0,6 vezes 0,2 ao cubo divididos por 12 igual a 0,004 metros a quarta. Depois que você achou as propriedades geométricas do material, a gente vai para o momento fletor, certo? Sendo que o momento fletor em Z vai ser a força aplicada vezes a distância em relação ao eixo Y. No nosso caso aqui é de 40 kN, né? Que seriam 40 mil newtons vezes 0,2 metros, que dá um total de 8.000 newtons vezes metros. Bom, lembrando que essa distância aqui é a força que a gente tem vezes a distância em relação ao eixo Y. Prestando atenção aqui, a distância em relação ao eixo Y, né, da força aqui, é de 40, certo? A distância da força de 40 é de 20 centímetros. Transformando para metro, fica 0,2. A mesma coisa ocorre para o momento fletor em Y. O momento fletor em Y vai ser a força vezes a distância em relação a Z, que aqui vai ser 40 mil newtons vezes 0,07 metros, certo? Que era a distância de 7 centímetros, transformou para metros, ficou 0,07 metros. Então, a gente vai ter um total de 2.800 newton-metros. Bom, achando o momento fletor, a gente vai estudar as tensões, certo? As tensões máximas, que vai ser tanto de compressão quanto de tração. Para isso, o que vai ocorrer aqui? Não sei se vocês observaram, mas aqui nesse diagrama a gente tem
A, B, C e D. A força está aplicada bem aqui. Bom, no nosso diagrama aqui, a gente tem A, B, C e D, certo? E a gente vai ter uma força aplicada bem aqui, de 40 kN. Essa força aplicada nesse ponto aqui está fazendo o quê? Está sendo no sentido da folha. Nesse caso aqui, essa região aqui de baixo, ela está sendo comprimida, porque a gente está fazendo uma força sobre ela, né? Uma força sobre essa região aqui. Ou seja, essa região de baixo está sendo comprimida. E essa região aqui de cima, consequentemente, vai estar sendo tracionada. Por quê? Você está sofrendo uma flexão, um lado vai ficar comprimido e o outro vai ser tracionado, certo? Que vai seguir esse diagrama primeiro que a gente olhou aqui. Bom, então, o que a gente vai ter? Quando a gente quer descobrir a tensão máxima de tração e compressão, a gente quer descobrir, a gente vai analisar as superfícies inferior e a superfície superior, certo? Aqui nesse caso, essa parte daqui está comprimida, então a tensão máxima de compressão vai estar nessa linha aqui, ó, no sentido CD, aqui nessa distância CD. E de tração vai ser na parte superior, ou seja, na seção AB. Bom, com isso a gente pode começar a calcular as tensões máximas. A tensão máxima vai ser dada pela força normal, certo? Que a gente está estudando aí, menos o momento fletor em relação à tensão devido ao momento fletor em Z e a tensão devido ao momento fletor em Y, certo? Substituindo as variáveis, o que a gente vai ter aqui? Menos 40.000, porque a força de compressão, divididos pela área de 0,12, menos 8.000, já que a gente está falando de forças de compressão vão ser negativas, vezes 0,03, que é a distância, certo? Em relação ao eixo Y, perdão, não é 0,03, é 0,3. E eu que errei a hora de passar aqui, certo? Dividido pelo momento de inércia, que deu 0,0036 menos 2.800, que é o momento de fletor em relação a Y, vezes a distância em relação no eixo Z, né, que deu de 0,1, divididos por 0,004, que dá menos 1,7 megapascal. Bom, gente, vamos analisar o seguinte aqui. Se nessa região aqui, ó, para essas distâncias, tanto de YC quanto ZC, essas distâncias aqui, ó, seriam esse ponto de referência para baixo, certo? Se é esse ponto de referência para baixo, em relação a Z, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter no eixo Y vai ter uma distância de 0 até aqui 30 centímetros, certo? Por isso que aqui em YC a gente usou 0,03. Em Z aqui seria o que? A distância que a gente tem daqui para cá. Nesse sentido aqui, ó, vai ser do eixo até a extremidade em C. Por que em C? Eu escolhi em C. Porque C é o local mais próximo da força, certo? De compressão. C é o local mais próximo da força de compressão. Então, a gente vai ter aqui, essa região aqui vai ser a mais comprimida, ou seja, vai ter mais tensões de compressão. Bom, então, do eixo até aqui, a gente vai ter 0,1 metros, porque o comprimento da viga total é de 0,2. Bom, finalmente a gente vai analisar agora a de tração para finalizar. O eixo de tração vai ter o quê?
Na tração, a gente vai ter a força sobre a área normal, né? Força normal, mais a tensão devido ao momento fletor em Z, mais a tensão devido ao momento fletor em Y, né? Que vão ser momento fletor em Z vezes o comprimento em YB, né? Divididos pelo momento inércia em Z. Bom, fazendo esse cálculo aqui, a gente vai ter menos 40.000 newtons, né? Divididos por 0,012, 8.000 vezes 0,3 aqui, né? Divididos por 0,036 e aqui 2.800 vezes 0,1 divididos por 0,004. Ficou positivo porque, como a gente está analisando as tensões de tração, então quando a gente analisa esse diagrama aqui, ó, o que vai acontecer? O B ele está mais distante do ponto que está sendo aplicada a força de compressão. Então essa região aqui vai ser a mais tracionada, certo? Então as distâncias para cá, para esse ponto, para esse eixo aqui vão ser positivas e para cá vão ser negativas, certo? Por isso que a gente aplica isso aqui. Bom, eu sei que esse exercício é meio complicado. Eu aconselho a vocês darem uma olhada no KLS, né, aquele livrinho na seção 2.2, que